Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso e sejam bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Olá pessoal, Marco Cardoso, sejam bem-vindos ao Citalks. E hoje eu vou começar dando alguns recados, né? Vai lá. Bom, ontem foi dia de acompanhar o lançamento da edição especial do TI de Salto, né? Mulheres que estão na tecnologia, aproveitem, olhem o livro, acompanhem as histórias de vida e de carreira dessas mulheres vitoriosas dentro da área de tecnologia. Aproveitar para mandar um abraço, né, para Ana, né, para Marquesani, que tiveram. Não esquecer de ninguém, né? Não, é porque elas estiveram aqui As gravando Anas. com a gente, né? Sim, a as Ana Anas, e a a Marquesani, Cláudia, que a gente conseguiu ver, né? exatamente. Né? Obrigado, meninas, por estarem conosco. Né? O outro recado que eu queria dar é sobre empresas de tecnologia que precisam de marketing. Nós não temos aqui como apoio a Amplifica Digital, mas é uma empresa que vocês podem consultar para desenvolver a área de marketing de suas empresas, tá bom? Um grande abraço ao Eric Klein. Exatamente, que tem um episódio ali com o Eric contando a história dele, né? Exatamente, né? O episódio contando a história e contando um pouco sobre marketing, né? Exatamente, contando um pouquinho ali sobre a Amplifica. Muito bom. Hoje o nosso convidado, né? Casado, pai do Theo, formado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão Financeira pela FAAP e MBA em Finanças Corporativas pelo INSPER. Bem-vindo André de Souza Pereira. Obrigado, Marco. Obrigado, Maria. Muito bacana estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É uma honra para participar desse programa. Dá para dizer até um pouco do início, né, Marco? Sim. E muito feliz e lisonjeado aqui, ainda mais depois de tanta gente especial e relevante que passou por aqui. Então, estou muito feliz de estar com vocês. Imagina, nós é que agradecemos. Para quem não sabe, o amigo aqui hoje é um baita CFO, só que eu acompanhei parte boa da carreira dele, né? Ele não chegou aqui tão fácil assim, né? Tem uma história para contar, é isso que a gente vai ouvir, né? Quando eu conheci, você ainda era analista, acho, né? Na verdade, voltando quase é isso. Né? Estava saindo ali de aprendiz para analista, você tem razão. Daqui a pouco você conta essa história para nós. Então, falando um pouquinho ali realmente da sua história, onde você nasceu, André? Eu sou de São Paulo, capital. Capital sempre foi a minha área. Minha mãe e meu pai também. Minha mãe é da Bahia, mas veio para cá. Eu brinco com ela que ela é mais paulista do que baiana. Veio para cá com 16 anos, já está com 66, então é mais paulista. E meu pai é paulista também, meus irmãos todos daqui, então São Paulo é a casa. Trabalhei um tempinho fora por um dos projetos de uma das empresas que eu passei, mas São Paulo é minha casa. De que bairro? Eu nasci na Zona Sul, num bairro que fica ali chamado Vila Remo, fica perto da Emboimirim, aqui extremo sul de São Paulo. Sim. Depois do Guarapiranga. Exato, ali Conheço perto bem. do Parque Guarapiranga, da Sim. represa Guarapiranga. E aí, agora, mais recentemente, estou aqui próximo da Ponte Transamérica, ali. Sempre Zona Sul ali. Uhum. Acho que é um pouco da síndrome do ninho, né? A gente não sai... o fruto não cai muito longe da árvore, né? Então eu tô ali por aquelas bandas ali. É isso mesmo. E a infância foi tranquila? Foi, eu acho que essa é uma das histórias que eu gosto muito de contar, né? Nós somos meu pai e minha mãe, somos uma família de 5 filhos. Minha irmã, que nasce lá em 79, em 82 ela falece. E aí depois, meu pai, combinado com a minha mãe, nascem meus 2 irmãos ali na sequência, 84 e 85. E aí essa é a história planejada. E depois eu brinco que foram tentativas de refazer uma menina. E aí nasce um menino em 87, que sou eu, e nasce um outro menino em 90. E aí meu pai e minha mãe falam, acabou a tentativa, Chega somos de tentar pais e mães de meninos. E aí essa é a parte engraçada que eu costumo contar. Mas uma infância muito legal, simples, né? Sem grandes extravagâncias, vamos dizer assim, uma vida bem humilde que fez a gente valorizar muito o trabalho, muita dedicação, muitos estudos, né?
Vim de escola pública, não tenho nenhum problema de falar isso. Na verdade, eu falo isso com muito orgulho, né? Porque eu tenho muito na minha vida uma questão que para mim é um mantra, né? Que independe de onde você vem, importa para onde você vai e o teu objetivo é mais importante do que a tua história de passado, embora o passado ele é muito importante para você reconhecer como é que você está localizado no mundo e o que você quer para frente. Talvez você vai ter que correr um pouco mais do que algumas outras pessoas, mas isso faz parte da vida. E uma infância muito legal, porque, imagina, 4 meninos em casa, então a gente tem boas histórias, assim, histórias que eu até hoje, quando a gente se reúne para contar... chegou uma época na minha casa que minha mãe não tinha mais nenhum vaso dentro de casa, nenhuma planta, porque você imagina 4 meninos num dia de chuva jogando futebol dentro da sala. Falar um time de futsal, né, quase. Mas uma infância muito feliz e já fiz um combinado com meu filho, já pedi desculpas que isso eu não vou poder propiciar para ele, porque ele não vai ter mais 3 irmãos, mas tem bastante primo, acho que isso já está resolvido lá, então em casa isso está administrado. Legal. Certo. E onde que surgiu esse interesse pela área financeira ali? Você já na escola já era ali da matemática? Já como que começou? Aqui tem um ponto interessante. Alguns, né? Meu pai, ele sempre teve empresa. Então, ele sempre foi um cara que eu cansei de ver meu pai fazendo conta na caneta, papel, e usava pouco a calculadora, mas muita conta de cabeça e no papel. Então, meu pai sempre teve que organizar finanças por conta da empresa que ele teve e tem até hoje, uma empresa de mais de 40 anos. E a minha mãe, muito assim, eu brinco que a primeira controller que eu reportei foi a minha mãe, assim, inacreditável. Orçamento familiar, ela tinha na ponta da caneta, né? Em um determinado momento ela parou, ela não mais trabalhou fora, começou a trabalhar em casa. Então ela tinha tudo na ponta da caneta, quanto era mercado, quanto era material escolar, qual era a renda. Então assim, eu sempre tive a primeira controller que eu reportei foi a minha mãe. E tinha prestação de contas, austera, assim, um negócio, eu brinco com ela que era mais profissional do que ela possa imaginar. E eu tenho um tio que ele trabalha, ele é contador, né? Ele já teve escritório, já teve administradora de condomínio, então isso começou a me dar uma tendência. Tenho ali no ciclo familiar alguns tios que são empreendedores, comerciantes, então esse negócio financeiro eu sempre vi que era bastante importante. Vender era importante e administrar as finanças tão importante quanto. Então foi um pouco do que eu tive ali na infância de referências. E aí eu participei de um processo seletivo na primeira empresa como um aprendiz, também na área financeira, antes até de me formar na faculdade, antes de ingressar, na verdade. Então para mim não teve muita dúvida, assim. O pessoal fala, eu fiquei com dúvida, eu fiz ali, antigamente tinha, não sei se tem mais, aquele teste vocacional, né? Mas nem precisei fazer. Eu comecei a trabalhar na área financeira, especialmente na área de contabilidade, e aí já falei, não tenho mais dúvida que é isso que eu quero para a carreira. E aí entrei na contabilidade ali, um pouco antes até dos 15 anos, na área, trabalhando como um aprendiz, e depois fiz carreira dentro da área financeira. Tá. Como é que não foi meu caso, meu pai ali valorizava muitos estudos e, por um lado, ele não precisou que a gente trabalhasse tão cedo, então a frase dele era, eu quero que você vá até o final da universidade, enquanto eu puder, eu quero bancar porque eu quero que você transforme isso realmente num mantra para sua vida, né? E foi o que eu fiz, né? Quer dizer, eu estudo e trabalho desde então, mas o trabalho ele me poupou ali. Como é que é começar com a idade de 14, 15 anos a trabalhar? Meu pai ele sempre deixou para a gente muito claro que o estudo era prioridade, mas que o trabalho era necessário, né, Marco? No nosso cenário. Sim. Eu diria para você que se ele tivesse assim condição de patrocinar um pouco mais, ele teria feito, mas ele sempre deixou muito claro, se você tiver que priorizar, você vai priorizar os estudos, né? Então isso para mim sempre foi muito claro. O ponto positivo é que quando você é jovem, você tem muita energia, né? Eu fico hoje fazendo algumas retrospectivas, isso é sempre importante, né? Você saber de onde você veio, para valorizar também as coisas, né?
E assim, você tem muita energia com 15 anos. Então eu digo para você que sair do trabalho, e na época o aprendiz ele trabalhava até com a carga mais cheia, né? Sair do trabalho, pegava a condução, ia para casa, nem dava tempo, já ia direto para a escola, chegava em casa às 11h30 da noite e aí no outro dia às 5h30 estava de pé de novo. Mas a idade ajuda muito nisso. Sim. Mas eu sempre tive esse norte dos meus pais que o estudo ele era prioritário, mas a gente precisava trabalhar também. Então não tem... E eu acho que quando isso está bem combinado em casa, né, e eu assim sou muito privilegiado da família e do berço que eu tive, né? Então dá para dizer para você assim que eu não senti muito essa carga. E hoje eu não vejo assim grandes prejuízos. Na verdade, eu vejo grandes benefícios de eu ter feito isso que eu queria ouvir, essa entendeu? opção. É o outro lado, né? Porque É. a gente sabe que é difícil, né? Você ainda está numa idade de brincar, né? De jogar bola ainda na rua, né? Mas eu acho que assim, até te preserva de algumas coisas, né? Sim. Então hoje, às vezes, hoje com mais rede social, às vezes você acaba até investindo tempo em outras coisas que talvez não são tão importantes. Então, naquela época, eu não tinha tempo para fazer muita coisa. Então, era trabalho durante o dia, estudos durante a noite e ainda, final de semana, tinha que arrumar tempo para fazer alguma coisa que você curtisse, né? Sim. Então, eu acho que, para mim, assim, foi muito positivo. Eu não vejo nenhum prejuízo hoje, sinceramente, Marco. Legal. De tenha faltado alguma coisa. Eu sei que quando você prioriza uma coisa, priorizar uma coisa é despriorizar outras. É uma balança, né? Não tem jeito, então, né? Tudo assim. Eu acho que se você puder estender um pouco mais ali os estudos e complementar os estudos sem a necessidade do trabalho, tem seu valor também, mas se não for possível, o trabalho concomitante ali aos estudos, ele para mim funcionou super bem e me ajudou muito na formação, nesse senso de responsabilidade. Formação do caráter, né? Isso, ali mesmo. Isso. E ele acelera muito o teu aprendizado, acelera muito a sua maturidade. Né? Exatamente. Você se amadurece muito rápido. Né? Então, isso para mim foi o ponto positivo, a despeito de que eu possa aqui, eventualmente, destacar algumas coisas que ficaram pelo caminho, porque você acaba priorizando uma e despriorizando outra. Mas é natural. Eu falo que a vida é realmente uma balança. É sempre assim, se você optou por alguma coisa, você deixou de optar por outra. Não tem jeito, né? São escolhas, né? E eu acho que você usou um termo assim, muito para mim, muito correto. É uma balança, você tem que balancear. Para mim não existe o equilíbrio, porque equilíbrio você tem que deixar todas as coisas numa mesma cadência, no mesmo volume. E a depender do andamento da vida, a vida ela é uma balança. Então você tem que balancear, a depender do momento que você está na vida, você vai balancear mais uma atividade, mais outra, priorizar mais um assunto, menos outro. Eu acho que isso, para mim, é o que me norteia. Né? Tá. Essa é a minha vida. O André é muito religioso, então vou quebrar a sua pergunta aí, porque eu acho que tem muito disso. Né? Eu falo para Maria, porque muita gente diz o seguinte, eu preciso trabalhar com aquilo que eu gosto. E eu falo, claro que isso vai fazer uma diferença muito grande se você conseguir trabalhar com aquilo que você gosta. Mas nesse termo da balança e da felicidade, né, André, eu falo o seguinte, realmente não dá para ser linear, né? Uma hora você pode estar bem com a família, uma hora você pode estar com um problema na família, uma hora você está bem no trabalho, outra hora você não está tão bem no trabalho. A soma de tudo isso que é a construção daquilo que é a nossa vida, né? Sim, eu acredito muito nisso, e você falando das crenças, eu acho que isso ajuda muito, né? A vida, ela é uma junção de várias atividades e várias disciplinas, e dizer que você vai estar 100% em todas elas ou bem no mesmo momento, não é isso. Então, não é uma realidade. Não né? é uma realidade. Né? E eu acho que a fé ela ajuda muito nisso. Assim, em alguns momentos você tem que extravasar para alguma coisa, talvez até que extrapole o que você consegue visualizar. Né? Então isso é um pouco de fé, um pouco de crença, e eu acredito muito nisso. Por isso que eu acho que ele é um cara diferenciado desde que eu conheci ele. O Marco, falando para você um pouco, Maria, mas o Marco, eu tenho acho que a gente começou a interação ali em 2008. Eu estava algum tempo já na empresa, né? Passei ali pelo ciclo de aprendiz, depois eu fui um tempo terceirizado, depois eu fui ali assistente, aprendiz, e fui subindo um pouco na carreira.
E o Marco, quando ele chega na empresa, uma das coisas que eu guardo com muita boa recordação é que o Marco não tinha muito essa história de que nível você é. Eu sempre fui um cara um pouco curioso, fui aquele usuário chato de tecnologia, fui key user de projeto. O Marco chegou no meio de um projetaço que a gente estava à época. A gente estava... Problemático. a gente estava numa empresa abrindo capital aqui, abrindo capital fora. E o sistema era a condição precedente para a gente dar check, né, nessa demanda para ter atendido as demandas de uma empresa de capital aberto aqui fora. E o Marco, assim, todas as interações que eu tive com ele, zero, assim, você é o quê? Você é analista? Não tem essa. Ele dava o mesmo senso de importância para ambos os níveis, né? Então, eu guardo com muito boa recordação e tanto é verdade que a gente está aqui quase 20 anos depois. Você não, mas eu com um pouco menos de cabelo. Mas eu acho que isso é o que vale, assim, é o impacto que você gera nas pessoas, né? Sim. Porque talvez a gente não vai conseguir lembrar aqui, Marco, aquela reunião que a gente fez técnica, aquele key user que ali, olha, tinha ali o status report, né? Mas nervoso a gente vai com lembrar, não funcionar o negócio, né? Exato. Né, a especificação funcional, teste unitário, teste integrado. Aprendeu bem, viu, pessoal? Você viu que eles aprenderam bem a parte de TI, né? Mas a gente vai lembrar das relações. Sim. É isso que prevalece 20 anos, 30 anos depois. Então, isso é uma das coisas que eu guardo com muito carinho e muita boa lembrança que eu tenho daquele período que a gente interagiu e depois tudo que a gente viveu pós aquele primeiro start ali. Obrigado, André. Uau. Henrique coloca uma música dramática aqui, ó. uma música emocional. Muito legal, André. Bacana mesmo. Né? Só, né, o que você falou assim, da cortar a pergunta, não, na verdade eu só ia reforçar que realmente quando a gente começa a trabalhar mais cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, ali com uns 14 anos também, e eu sei o quanto isso realmente amadurece a gente, modifica quando a gente de fato tem que encarar ali, né, ali de repente uma empresa um pouco maior e tudo mais. Quando você compara, né, é bem diferente. A gente tem até uma dificuldade ali, às vezes, né, de quando você vê alguém ali com a mesma idade que você ali, você fala, nossa, mas como assim você ainda pensa assim, né? Mas aquilo que você adquiriu exatamente por ter começado mais cedo. Então, você tem uma maturidade diferente dos demais. Isso é muito bacana. Eu acho que, para mim, agregou muito. Mas, deixa eu perguntar agora da sua trajetória. Como que começou, então, ali sua primeira experiência profissional? Bacana. A minha primeira experiência profissional foi com o meu pai, ele tem uma empresa, né? Então, eu ia ali alguns dias para a fábrica dele. Então, ali eu comecei a ver ali como que era dar coordenada técnica para quem está operando a máquina, dar coordenada no administrativo e ir visitar o cliente, fazer orçamento, medição. Então, eu acompanhei um pouco disso. E meu pai, dentro desse processo de formação que eu comento para vocês, ele, para mim, foi o primeiro e principal mentor, né? Então, consegui ver todas as frentes de trabalho de uma indústria funcionando na plenitude. Você pode falar o nome da empresa, telefone, fazer jabá no CM, entendeu? Fazendo um jabá aqui, CM Ramos, indústria de móveis, então móveis planejados, o que vocês quiserem. Não vi ninguém produzir móveis como meu pai, não é porque é meu pai, não. Aqui, ó. Mas assim, esse segmento você mantém 40 anos. Agora eu pensei no que a gente tinha feito há um ano atrás. Puxa vida. Não é? Podia ter feito, verdade. Né? Como é que é? Assim, usem o cupom se tal. Então eu consegui ver isso de forma muito integrada, assim, né? Nascer de um primeiro atendimento do cliente, 8h30 da noite, ligar, olha, me indicaram, e aí meu pai atendendo isso. Tá bom, vou marcar um orçamento cumprindo horário, porque olha, tem que sair para ir trabalhar, você tem que chegar aqui antes para ver o cliente, depois ver isso entrando na linha de produção, depois ver esse produto montado, entregando o cliente assinando cheque na época, obrigado. Sim. E aí depois ver uma recorrência do mesmo cliente, ou indicando o cliente. Então, essa questão do relacionamento, da responsabilidade, vi desde o começo. E aí, depois disso, eu trabalhei um tempo pequeno no comércio da minha tia. É uma loja que... Uma família de empreendedor, hein? Muito empreendedores, muito empreendedores. E trabalhei na loja dela e então fazia
uma parte ali mais administrativa, corria banco, né? Então aquela história de sai 10 para as 2 da tarde, tem que pagar todos os bancos até as 4, porque o banco fechava às 4, e aí você começa a ter a capacidade de improvisação. Então você pegava malote, deixava em 3 bancos, depois fazia ali uma parceria com os caixas do banco, dizendo, amanhã eu pego o malote com os carimbos e com a autenticação mecânica na época. Nessa época eu estava do outro lado, eu estava no banco. E eu trabalhei com ela ali perto de 6, 8 meses, e aí foi quando eu fiz esse processo seletivo de um programa de aprendizagem, que é a Azan, que eu faço muita questão. Então, só para fazer o jabá também, o nome da loja é Hanu, é um bazar, mas eu falei para ela que o nome bazar não reproduz tudo que ela tem na loja. Hoje é uma loja mega grande, vende muito mais coisa do que um bazar tradicional, mas começou vendendo também ali, era filme de máquina fotográfica. E depois material escolar, e hoje tem tudo dentro da loja. Falei para ela que a gente às vezes entra lá precisando de uma agulha, você tem, precisando de outra coisa mais sofisticada, tem lá também. Então trabalhei 6, 7 meses lá com ela, depois eu fiz aqui o processo seletivo na Azan, que faço muita questão, tem vários, mas assim, esse eu conheço porque eu fiz parte, é um programa de aprendizagem, eles disciplinam mesmo o jovem, né? Então são jovens de baixa renda de uma região específica de São Paulo, que é ali a região de Santo Amaro, e eu fiz lá um processo seletivo, passei nesse processo seletivo, fiz 4 meses de curso e eles me encaminharam para uma entrevista na Gafisa, e aí eu entrei na Gafisa com 15 anos, eu fiz o curso de agosto a dia 12 de dezembro de 2003, e no dia 16 de dezembro de 2003 eu comecei a trabalhar na Gafisa. Então deixa eu começar a fazer umas contas aqui. Você é melhor que eu, certo? Em 2003 você estava com 15, é isso? 15 para 16 anos. Ou seja, 2008 foi quando eu conheci. Então eu falei que era um menino, tinha 20 anos. Então não estava errado, não. É isso. E então, assim, eu digo que eu tive muita felicidade, né? Da família que eu me formei, das experiências que eu tive nesse começo de carreira. Né? O meu primeiro irmão, o Davi, ele hoje ele é head de RH nas empresas que ele passou e na empresa que ele está. E ele foi trabalhar um pouco mais tarde, né? Porque meu pai tinha muito esse cuidado, não, deixa um pouco mais para frente, então ele foi trabalhar com 18 e eu lembro que eu com 12, 13 anos eu falei pro meu pai, eu vou trabalhar antes dos 15. E ele, não, eu falei, não vou esperar 18 anos como meu irmão mais velho. E aí, eu antes dos 15 eu estava trabalhando, então também o poder das palavras aí, né? Trabalhando com a minha tia no primeiro momento e depois com esse processo de aprendiz, que era uma disciplina, dá para dizer que já era um trabalho nesse período de formação, e depois eu fui fazer alguns processos seletivos, mas no primeiro processo seletivo foi a Gafisa e entrei lá. Uma grande companhia, né? Grande companhia. Para quem não conhece, uma grande incorporadora e construtora grande. Né? Do Brasil inteiro, né? Principalmente São Paulo, mas no Brasil inteiro. E falando um pouco de formação, vocês falaram um pouquinho no começo de carreira, né? Eu tenho o Davi, ele foi administrador, mas com ênfase em RH, então ele hoje gera a área de RH, recursos humanos, benefícios, recrutamento, todo o ecossistema de RH da empresa que ele está. O meu segundo irmão, o Daniel, ele é contador também. Estudamos na mesma sala, ele tem 2 anos a mais do que eu, mas ele entrou um pouquinho depois na escola e perdeu 1 ano. E até hoje minha mãe dá bronca nele. Lasca ele. Mas isso é mãe. E aí a gente acabou entrando na mesma sala, a gente fez o curso dos 4 anos da faculdade, fizemos juntos, foi muito legal. Eu também contador de formação e meu irmão mais novo administrador, mas com ênfase em suprimentos e comércio exterior. Legal. Que orgulho, né? Então, todo mundo ali na área administrativa e financeira. E aí você estava falando, só para não perder o gancho, matemática nunca foi assim o forte da contabilidade, por incrível que pareça, é um mito. A contabilidade ela é mais interpretação de texto do que matemática. E quando eu falo isso, pessoal, não é o caso de vocês, certamente vocês não vão cair para trás, porque a cadeira está de rodinha e tem encosto, mas a contabilidade ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana. Então ela demanda julgamento, ela demanda interpretação, então essa é uma coisa interessante
que às vezes o pessoal aí das áreas mais exatas acredita que contabilidade também é uma ciência exata, mas não é. É que normalmente vocês são muito bons com os números, também, né? Tem isso, né? É por ser. isso, né? Mas contabilidade é muito assim, usa os números para contar a história da empresa, né? Então, no final do dia, os números são importantes, mas o evento específico da contabilidade é contar a história, contabilizar as empresas pela história que ela é capaz de contar. E no fundo, apesar de eu dizer que é chata, tá? Mas é assim, é essencial, né? Na verdade, é onde você vê a saúde de uma empresa tá ali dentro, né? Sem dúvida. Eu acho que até todos os executivos, eles, por mais que eventualmente eles possam ter outras formações, num determinado momento da carreira, eles vão para a área financeira, tem que estudar ali, fazer uma... E até hoje tem muito conteúdo para isso, né? Hoje é muito mais fácil tudo, né? Contabilidade para não contadores, tem coisas nesse sentido, mas é fundamental para você ler o balanço de uma empresa, entender a saúde, a liquidez até para investir, né? Até para investir, exatamente. Então, esse foi um pouquinho aí do início e da trajetória até começar lá na minha primeira experiência profissional, que é essa sim com carimbo formal na carteira de trabalho. Legal. Quando você entrou na Gafisa, inclusive, você ainda estava no colégio, né? Ali. Tava terminando o segundo colegial, que na época falava, hoje já tem outras nomenclaturas, né? E aí depois eu fiz um ano, que foi o terceiro ano do colegial, ainda já trabalhando e ainda estudando o colegial. E aí terminei o colegial, entrei na faculdade, aí foi quando eu fui de fato efetivado, e aí eu deixo de ser aprendiz e aí entro como um efetivo da companhia mesmo. Eu lembro muito, e é bom essa história quando você relembra, que você vai lembrando das pessoas. Eu lembro de um gerente que eu tinha, Laércio Lampiado, até aproveitar e mandar um abraço para você, Laércio. Marco conhece. Inclusive eu vi recentemente, chamei ele lá na Plano para a gente conversar. Um abraço, Laércio. E grande eu cheguei professor. No Laércio, eu falei, Laércio, amanhã termina meu contrato de aprendiz. E ele falou, fica tranquilo, pode vir amanhã, que amanhã você vai ter um novo contrato. E foi exatamente isso. Ele, no dia seguinte, me levou lá na RH e falou, faz o contrato aqui. E aí o pessoal, não, mas peraí, ele tá numa época de quartel, né? E aí o Laércio, ele não vai passar no quartel, ele vai entrar aqui e me deu uma baita força. Laércio, um abraço para você, tenho muito carinho, um professor até hoje, padrinho de casamento, então de novo, assim, eu muito privilegiado com as pessoas que também cruzaram pelo meu caminho. Acho que é fundamental as referências que você adota, sabe, Marco? Eu já via você sentado do lado dele, né, na época do projeto, acompanhando bastante coisa, né? Ele foi um mentor para você ali também, né? Foi. É importante ressaltar a importância de ter um mentor ali do lado. Né? Acho que o Laércio, o Fábio Pereira. Fábio, né? Fabião. Fábio Grande. São referências do Ilho, né? Um cara que eu tenho uma admiração absurda. Rodrigo Osmo. Acho que são grandes referências que eu tenho. Mas eu tive muita gente boa no meu caminho, né? Fábio Pirani, Gustavo Moscatelli, Martins. Então, gente assim que eu tenho muita estima e muito carinho, respeito, admiração, porque me ajudaram aí nessa trajetória aí inicial de carreira, né? Inicial não, quase 15 anos depois, né? Inicial, média e basicamente foi a sua grande formação, né? Foi. E aí eu entrei, você falando um pouco de idade, Marco, mas eu lembro que em 2007 para 2008 eu tinha recém completado 20 anos, a gente estava ali num processo de empresa saindo do universo familiar, indo para um ambiente mais corporativo profissionalizado, né? Não que não era profissional antes, mas esse conceito. Né, de empresa de capital aberto. E eu lembro claramente, fazendo já um outro destaque também, mandando um abraço para o Fábio Pereira, ele falou, cara, você é novo, mas consigo ver mais o teu futuro do que talvez o teu retrospecto. Embora o teu retrospecto aqui, naquela época, eu já tinha 5 anos de empresa, com 20 anos de idade. E eu assumi a coordenação com 20 anos de idade. Eu lembro. Então, foi uma carreira, no começo, assim, bem você intensa. Assumiu quando eu estava entrando, né? Foi. Um pouquinho depois você já tinha... Já tinha assumido quando entrei. Né? Mas foi um momento importante da carreira, porque, de novo, aí esse amadurecimento que você comentou bem, Maria, ele é um ativo seu, né? Porque você vai estar com 20 anos, mas você tem 5 anos de empresa, você já conhecia os processos, o sistema.
né? Então, eu conhecia muito ali o dia a dia da nossa área financeira. Depois eu participei do processo de implementação do sistema, que na foi época outro eu grande era aprendizado, muito, né, também, muito. né? Porque Não você só do entende os sistema, detalhes. mas essa transição de empresa familiar para empresa de capital aberto, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, traz um amadurecimento de conhecimento muito grande, né? Sem dúvida. E aí eu tenho, assim, muito claro para mim que esse ativo de experiência independente da pouca idade, ele é um ativo que foi fundamental, né? Óbvio, você tem que ter a oportunidade, teve que ter a cadeira, teve que ter vamos dizer assim, a crença do teu gestor de pegar uma pessoa com 20 anos e dizer, você vai ser o coordenador de contabilidade de uma empresa de capital aberto que não era só aqui, era aqui fora, né? Então eu tenho muito respeito por essa experiência que a gente estava falando um pouquinho anteriormente de prós e contras, mas aqui eu sem dúvida nenhuma foi um ativo importante para mim. Com certeza. E em que momento você ali ganha, né? Conquista a cadeira de CFO? Isso aí vai muito mais para frente, mas eu já tinha nessa época, Maria, o target. Nessa época, o Duílio era o CFO. E eu tinha uma par que era a Taimir, que você vai lembrar dela, e eu falava sempre para ela, é ali que eu vou chegar, eu quero chegar ali. E eu já tinha esse norte, embora de uma cadeira de coordenação contábil até uma cadeira de CFO, que na minha época ali era o Duílio, nessa época de Gafisa, eu via que tinha uma necessidade muito grande de formação, então isso também me ajudou um pouco a abrir o horizonte. Então, naquele momento eu tive uma clareza de que, olha, eu estou assumindo a coordenação contábil, mas eu não vou ser um cara especialista aqui, hiper detalhista na matéria, eu vou ser um profissional mais generalista. Tanto é que depois as minhas formações foi muito nesse objetivo de amplificar e ser mais generalista, entender essa coisa um pouco mais de cima e menos ali do específico da área. Mas você sabe que aí tem que contar uma coisa para você. Quando você está numa posição de liderança, uma coisa que um bom líder tem que fazer é olhar para a sua equipe e pensar naquela pessoa que pode o substituir, né? E não é fazendo elogios aqui demais para ele, mas assim, era facilmente perceptível que ele teria uma posição de liderança. Uma pessoa comprometida, né? Aquela coisa assim, ficava além do horário, não por ficar além do horário, porque precisava, né? Conhecimento técnico tinha. Então você vai somando esses fatores todos e vendo que tem as entregas, né? Fala assim, as coisas estão acontecendo, estão entregando. Então fica muito fácil, né? Eu falo hoje, né? Você citou um monte de gente, mas eu quero agradecer o Wilson Amaral. O Wilson Amaral fez um dos depoimentos mais bacanas no LinkedIn que eu tenho até hoje, né? Em face daqueles projetos, você sabe muito bem a dificuldade que foi, você vivenciou aquilo lá dentro. Foram grandes conquistas, né? A gente pegou um momento da Gafisa que foi extraordinário, né? Era Gafisa, Alphaville, Tenda, Cipesa e sei lá mais o que tinha, porque você talvez deve lembrar mais do que eu. Né? Quer dizer, era uma companhia gigantesca, né? Muito, muito. E aquela época foi uma época, eu diria que foi uma época transformacional para o segmento, né? Sim. Empresas abrindo capital, se capitalizando, crescendo os negócios. Então, eu digo para você assim, que aquela experiência que a gente teve naquela época era impagável, né? E que eu gero fruto, e me geram frutos até hoje. Assim. E na verdade é isso, né? A gente acabou tendo a possibilidade de crescer mais como líderes, né? Mesmo eventualmente você ainda não estando numa posição de CFO na época, você foi preparado para isso, porque você vivenciou grandes projetos, grandes dificuldades, muito trabalho. Muito. Então é aquilo que eu estava falando, assim, um bom líder olha isso e de preferência deixa seu sucessor. Sem dúvida. E as experiências que a gente teve foram diversas, né? Transformar a empresa para capital aberto, sistema, depois unificação, você recordou bem, a gente tinha empresas que foram compradas em situações diferentes, com sistemas diferentes, em algum momento você teve que unificar. Então, assim, as experiências também ajudaram a gente a forjar muito a nossa característica profissional, essa necessidade de ter capacidade de multidisciplinar, conseguir gerir vários projetos ao mesmo tempo. Eu acho que isso é
é fundamental, você ser um resolvedor de problemas, né? É isso, em alguns assuntos você vai ter que ser mais técnico, mais especializado, mas no final do dia você tem que ser um grande resolvedor de problemas. A Maria olhou para mim, porque é o que eu falo, assim, os grandes pessoas que você pode ter na equipe hoje em dia são resolvedores de problema. É isso. A pessoa tem que estar lá sabendo o seguinte, eu vou ter um problema. Assuma que vai ter um problema, que você vai ser um grande profissional. Né? É isso mesmo. Uou. Essa frase aí é... Quase 14 anos, né, que você ficou ali Fiquei bastante tempo. Fiquei 14 anos na Gafisa, Maria. Passando por diversas áreas, eu brinco que foram 14 anos de empresas muito diferentes. Né? Então, passei em várias cadeiras. Na Gafisa, eu iniciei pela contabilidade, depois passei pela controladoria, fui para projeto, que a gente interagiu muito com o Marco. Marco liderando toda a revolução tecnológica que a gente viveu naquela época. Você lembra o quanto parava os sistemas antes da minha entrada lá? Não é me autoelogiando, não, mas era uma dor de cabeça. Diversos sistemas, aqueles arquivos intermináveis de integração TXT. E aí eu passei depois pela controladoria, projeto, a gente implementou o SAP na época. Depois a gente teve um trabalho grande de unificação das 3 empresas, porque eram empresas com sistemas diferentes, a gente unificou em 2009, 2010. Depois eu fui para a área de planejamento financeiro, que foi uma área, e estudos econômicos, que foi uma área que me deu assim, uma visão estratégica muito relevante. Eu sempre tive uma preocupação com a questão da comunicação. E eu lembro muitas vezes, nesse convite que eu tive para ir para a área de planejamento, dizendo o seguinte, embora você seja contador e você esteja vindo da área de contabilidade, eu consigo entender o que você fala. E isso para os executivos, né, que eles vão saber ali, né, tem que ser multidisciplinar, mas alguns assuntos são extremamente técnicos e você tem que, de alguma forma, traduzir aquilo para o conselho, para o management da empresa. Né? Então, esse ativo, eu sempre tive muita preocupação de garantir que quem eu estava passando alguma informação estava entendendo, porque é um assunto técnico, às vezes um pouco até denso demais, né? E esse foi um ativo que eu levei para a área de planejamento e me ajudou muito. Né? Então, foi quando eu comecei, de fato, a ter mais acesso ao corpo diretivo da Gafisa na época. E me deu essa visão mais estratégica, essa visão mais de cima. E foi uma experiência muito bacana. E depois de lá, olhei um pouquinho tesouraria lá na Gafisa, né? Porque planejamento você acaba olhando lateralmente muita coisa. A empresa também passando por uma turbulência ali de mercado, 2013, 2014, desinvestindo de alguns negócios. Né? Então, 2008, 2009, 2010, a gente acompanhou as aquisições. 2011, 12 e 13 foram as alienações desses ativos, né? por uma crise econômica que o país viveu. E aí eu consegui ver esse outro lado aí, que viu o crescimento e viu um pouco também desse momento aí de turbulência. Né? Mas também, de novo, muito aprendizado, muita experiência bacana que eu consegui assimilar. E aí fechei esse ciclo aí em 2017, 14 anos depois, um ciclo que eu entrei lá como aprendiz e saí como gerente de planejamento financeiro. Foi muito bacana lá. Aproveitando, inclusive, aí que você comentou essa parte de planejamento financeiro, a gente já continua aí falando um pouquinho da sua trajetória. Uma pergunta aqui, ó. Quais são os pilares de um bom planejamento financeiro? Eu diria para vocês assim, que não tem uma fórmula mágica. Né? Às vezes assim, a gente acha que tem um modelo... Óbvio, tem coisas que são padrão. Você vai ter que olhar o caixa, você vai ter que olhar o resultado, você vai ter que entender o teu mercado. Mas eu diria, a melhor forma que eu poderia responder essa pergunta, Maria, é dizer que os indicadores, os pilares que você considerar para o planejamento da tua empresa tem que fazer sentido para o teu negócio. Então, um negócio de tecnologia tem uma visão, um negócio de construção tem outra. Então, cada negócio tem uma especificidade. Mas eu diria para você que assim, tem coisas que são padrão, que isso não vai mudar. Mas talvez o que eu posso dar de up nessa resposta é dizer que as coisas têm que fazer sentido para o negócio que você está inserido. Né? Então, eu diria para você que tem muito livro, muito conteúdo que tem as fórmulas padrão, mas eu diria que tem que fazer sentido para o teu negócio. E conhecer o mercado que você está inserido, se comparar com os seus concorrentes diretos, ter um bom domínio da tua cadeia de suprimentos, ter um bom domínio daquele produto que você entrega, ter compromisso e responsabilidade com o cliente. Eu acho que isso, para mim,
são as fórmulas de um planejamento. Então, o resumo da ópera não é fácil. Por isso que é difícil ser CEO, né? Você tem que ver tudo isso, né? Não é fácil, mas eu diria para você assim, o planejamento ele não pode ser engessado. Eu acho que isso é o fundamental. Né? Ele tem que ser adaptável, ele tem que ser flexível e ele tem que ser dinâmico e rápido. Eu acho que você tem que acompanhar o que o mercado está te ditando naquele momento e adaptar a sua estratégia, porque se você esperar o próximo ano para rodar um novo ciclo de business plan, você já perdeu o bonde. Né? Então, acho que isso é o melhor que eu poderia te responder dentro do que são os pilares fundamentais dentro de um planejamento financeiro. Mas eu vou fazer uma pergunta em cima disso, né? Diz para a população em geral a importância do caixa. Quem tem caixa é rei. Então, se você tiver que olhar a primeira coisa da empresa, olha o caixa, a segunda o caixa e a terceira coisa que você tem que olhar na empresa é o caixa. Isso, inclusive, a gente pode dizer que isso para pessoa física também, né? Também, como pessoa, também, né? Ou seja, se você não... O caixa a gente pode fazer um paralelo com a poupança, né? Quer dizer, você ter o seu dinheiro de reserva ali, né? E eu aprendi isso num curso de turnaround na FGV, né? Até então, para mim, o caixa era importante, mas não tinha essa vida relevante na minha mente ainda, né? E isso ficou muito claro para mim, sabe quando, André? Na pandemia. Na pandemia, né? Nós tivemos a oportunidade de viajar, né? Nós fomos, por exemplo, para Ouro Preto. Né? Ouro Preto vive basicamente de turismo. E aí o que você vê, o que aconteceu lá foi muito triste. Né? Espero que tenha se recuperado bastante, mas muitos restaurantes fecharam, muitas pousadas fecharam, porque normalmente as empresas viviam, na verdade, né, os seus donos, né, viviam utilizando o dinheiro que era produzido dentro da própria empresa como o seu dinheiro particular. Né? Fala disso para quem é empresário. Acho que a diferença de como tratar essas duas coisas e essa importância do caixa no meio de tudo isso. Você comentou bem da pandemia. Na pandemia eu estava na tenda, né? E a tenda sempre teve uma disciplina com caixa muito grande. O Rodrigo Osmo, o Renan, agora mais recentemente... Um abraço para o Renan. Conheço bem ele. Obrigado pela ajuda no projeto da implementação do SAP lá. O Luiz Maurício agora mais recentemente. Então eles tiveram sempre muito discernimento de que o caixa ele é prioritário. E eu acho que uma boa política de caixa você ter alguns meses de pagamento dentro da tua poupança, né, dentro do teu caixa, é fundamental. Uma boa política de tesouraria que te fala qual é o caixa mínimo. Isso é o que salvou não só a Tenda, eu acho que boas empresas que não tinham uma solidez de caixa. Fala, tem uma boa empresa porque ela está crescendo, ela tem muita receita, mas o caixa era um pouco ali o calcanhar. Elas tiveram dificuldades assim, severas na pandemia. Né? Então, o caixa ele te ajuda a criar ali um colchão, um primeiro cinturão de defesa ali que é fundamental. Né? Então, você pode ter ciclos econômicos, você pode ter ali um problema mais grave, como foi a pandemia, e o caixa é o que vai te ajudar a reparametrizar essa estratégia que a gente estava falando um pouco antes aqui do planejamento, né? Porque você revisar o planejamento tendo ali um caixa robusto é uma conversa. Agora você tem que revisar um planejamento sem caixa, e isso vai te expor a decisões mais imediatistas, que economicamente pode não ser as mais adequadas. Então, o caixa ele te dá esse conforto para você fazer boas decisões num momento de estresse, né? Então, eu diria para vocês assim, o caixa numa empresa ele é o primeiro, o segundo e o terceiro ponto do dia de CEO, CFO, de quem milita na área financeira, né? E a área financeira é a área que vai ter que dar aqueles nãos, vai ter que ser aquele... Estou acostumado com isso. Vai ter que dar um pouco mais o do chato, mas é que a gente tem que olhar o hoje, tem que olhar para frente e o conservadorismo faz parte dessa área, não tem muito... Óbvio que a área financeira ela tem que ser também um apoiador da estratégia de crescimento da empresa, né? Não pode ser ali o cara que só fecha o cofre, que fecha o cadeado, né? Ele tem que apoiar, mas ele tem que garantir que a empresa vai ter solidez, liquidez para sustentar o crescimento, para sustentar as dores do crescimento, né? De uma forma saudável e que no final do dia a estratégia da empresa seja implementada dentro do menor risco possível do aspecto financeiro.
Agora eu vou te fazer uma pergunta. Não sei se é uma pergunta Você polêmica. Você tem dinheiro para emprestar? A taxa de juros A taxa tá de boa juros para tá emprestar, boa. tá ruim para tomar emprestado. Boa. Não sei se é bem ali uma pergunta polêmica, mas vamos lá. Hoje em dia, muitas empresas têm ali abaixo do CFO a área de tecnologia, né? Ainda temos bastante isso, né? Como equilibrar ali a pessoa que cuida do cofre com a inovação que as empresas precisam, né? Hoje em dia precisa evoluir, precisa trazer projetos, enfim. Como equilibrar isso? Ela está tentando me ajudar, não sei se você percebeu. Eu diria para você assim, que pelo menos um pouco antes de eu sair da tenda, a tecnologia estava abaixo da área financeira. E hoje eu tô com a área de tecnologia dentro do meu guarda-chuva. Eu diria para você que a gente tem que compatibilizar e de uma forma harmônica conviver com a necessidade de investimento constante em tecnologia, porque tecnologia você já acorda atrasado, né? Você tem que trabalhar muito durante o dia para no final do dia você estar ali mais ou menos equiparado com o que foi originado naquele dia do ponto de vista de tecnologia. E do lado financeiro, você sempre vai ter que fazer essa administração que a gente está falando aqui, que é olhando o caixa, olhando as necessidades de curto, médio e longo prazo da companhia. Mas eu acho que essas áreas elas podem ser harmônicas e você pode usar a tecnologia para trazer eficiência operacional e isso em algum momento, em alguma escala, não que seja o principal objetivo, mas é também um dos objetivos, uma redução de custo que no final do dia vai ajudar o caixa. Então, acho que se você achar um ponto de equilíbrio interessante para conectar essas duas áreas, a área de tecnologia hoje eu vejo como uma aliada não só nesse sentimento de inovação que é necessário, mas é uma aliada da área financeira porque ela pode otimizar processo, ela pode, no final do dia, fazer mais com menos e fazer mais com menos, no final do dia, é mais dinheiro que sobra, é mais rentabilidade mais que sobra. eficiência operacional, né, de qualquer jeito. Então, acho que em algum momento elas foram ali, talvez até antagonistas e a gente via, né, os diretores de tecnologia com os diretores financeiros ali em algum momento até entrando em alguns embates, mas eu acredito que elas sejam áreas hoje que elas podem perfeitamente conviverem juntas e uma contribuindo com a outra, né? A área financeira no investimento das iniciativas de tecnologia e a área de tecnologia devolvendo e cansamos de fazer conta de retorno, né, Marco? É isso aí. Eu ia falar um pouco disso, né? Assim, não é só uma questão de estar, às vezes, equalitários ou não, né? Eu acho que tem muito da questão da responsabilidade da própria cúpula da organização. Sim. Então, pode ser desde o CEO, desde o conselho, em que tecnologia, na verdade, normalmente nos negócios, não é core business, né? Estou numa empresa de corporação e construção, então, obviamente, o core business é incorporar, construir e vender. Mas tecnologia é um diferencial para todas essas etapas, né? Na construção tem um monte de tecnologia hoje, não estou falando de uma tecnologia só da informação. Tecnologia, né? Sem hoje dúvida. Você constrói com pré-moldado, né? Muito diferente do que era no passado, né? Só que o que eu vejo nas organizações de uma forma geral, e eu queria te ouvir um pouco disso, a dificuldade, na verdade, é de priorizar projetos. E aí eu acho que a TI acaba sendo, de uma certa forma, vilã, porque você tem 200 projetos para entregar, porque todas as áreas querem projetos, principalmente de tecnologia, porque vem a possibilidade de fazer coisas diferentes em cada um dos setores. Só que tem essa questão que você falou. Qual é o retorno? O que eu priorizo? E aí aqui eu acho que existe uma grande falha na maioria das organizações. Que, na verdade, fala assim, tem que fazer tudo. Aí, na verdade, todos os projetos atrasam, porque não dá para fazer tudo de uma vez. Não é só porque a TI não dá conta, porque eu posso contratar serviços adicionais, né? Eu, como TI, posso contratar vários fornecedores para fazer. Mas como é que né? Você participou de projetos, sabe? Como é que eu faço tudo isso para testar? Se eu derrubar 4, 5 projetos por uma mesma área? Não dá tempo de testar, né? Você tem que equalizar isso ao longo do tempo como qualquer coisa. Eu acho que este é o grande dificultador. Como é que a gente escolhe os melhores projetos para aquele momento que a gente está vivendo? Aquilo que pode mais alavancar, aquilo que pode me reduzir ou melhorar a minha eficiência operacional, aquilo que é um projeto que eu talvez não tenha um retorno agora imediato, mas é o que vai me fazer existir no futuro, né? Porque se a gente for olhar, né? Você, apesar de jovem, lembra da Blockbuster, né? Sim. Eu falo assim, como é que uma empresa como essa não pensou que o streaming viria?
porque não pensou na próxima onda de tecnologia. E é por isso que sumiu. Né? Como é que uma Kodak, que inventou a máquina digital, deixou a onda passar? Porque pensou no filme. Você citou do filme, como é que é o nome do bazar? Hanu Bazar. Aí. Depois a gente, se ele passar os contatos, a gente deixa tudo embaixo. Né? Por que ela não percebeu isso? Então tem vários aspectos. Eu acho que o maior aspecto é esse. Como mostrar quais são os principais projetos. Fala um pouquinho disso aí, que eu tenho certeza que você tem bastante capacidade para isso. Acho que toda empresa vai ter uma lista grande de projetos, né? Porque, ou seja de melhoria, ou seja de adaptação, seja de inovação, seja de renovação também. Eu acho que você fez a pergunta, mas já deu a resposta nela, né? Priorizar aqueles que de fato geram valor e aqueles que sejam a prioridade naquele determinado momento, né? Eu consigo ver assim claramente a gente conseguindo priorizar projetos que geram retorno ali de mais venda, menos custo, mas às vezes a gente tem dificuldade de olhar projetos que olham um pouco essa segunda onda, esse segundo layer ali de atividades ou de... E chegando em casos que você deu bons exemplos aí da Blockbuster, da Kodak. Então, acho que é olhar um pouco aquilo que te ajuda no curto prazo, mas não tirar o foco daquilo que te ajuda e que vai te fazer diferente no longo prazo. E usar a tecnologia e as inovações para te fazer ser uma empresa diferente das demais, dos seus concorrentes. Né? Então, o que eu faço hoje para daqui a 10 anos eu ser diferente ou para eu estar melhor posicionado em relação à minha concorrência, né? E eu acho que uma outra questão importante também, e aí muito falando aqui da área de tecnologia com outras áreas da empresa, é que quando você vai fazer uma abertura de metas, que essas metas da área de tecnologia elas sejam associadas ou elas tenham como sócio as áreas de negócio. Porque o que eu costumo ver em alguns casos que eu converso com algumas pessoas que trabalham com projeto e do lado do usuário eu tenho a percepção, porque eu sou usuário no final do dia, mas do lado de tecnologia agora, olhando também a área de tecnologia, apoiando a área de tecnologia, é que às vezes a meta da área não está combinada com a meta de TI. Então, TI vai investir um tempo naquilo que não é a meta de TI e o contrário também. Então, acho que você andar com essas metas interligadas, dizer, olha, eu vou ter uma meta de TI, mas que tem que ter uma área de negócio como sócio, e o contrário também, a área de negócio que tem uma inovação, tenha que vincular a área de TI para que essas coisas, você tendo sociedade entre a área de TI e a área de negócio, isso é fundamental para o bom andamento e para a priorização desses projetos. Porque aí, naturalmente, você vai trazer para o centro dessas decisões e para essa árvore de projetos, para essa torre de investimento, cada empresa tem uma nomenclatura, mas você vai conseguir dar essa priorização. E aí, quando você traz a área de negócio e a área de tecnologia para andarem junto, definir essas prioridades, naturalmente, minha experiência é que as próprias áreas elas falam, não, realmente, esse assunto dessa área que nem a minha área tem mais prioridade do que a minha nesse momento. Então, acho que esse é um pouco de novo, está longe de ser uma receita de bolo aqui, mas é um pouco da experiência ajudando aqui a criar um pouco dos procedimentos. Muito bom. Indo já para a reta final, mas dá para fazer muitas perguntas aqui, né? Eu fiquei aqui, ó. Tem muitas perguntas que tá na pendência aqui ainda, então acho que... Sabe o que seria legal? Trazer o André. Aí a gente pegaria o Roberto lá. O Roberto Duarte. Roberto Duarte, entendeu? E fazer uma imersão em finanças, né, deixar só eles falando, porque a gente não vai saber nem perguntar a gente não direito. vai entender, exatamente. A gente não vai entender, a gente não vai conseguir, mas o importante é que eles falem. Não? Já pensou? Um abraço pro meu amigo Roberto. André, indo aqui realmente já mais para a reta final, né, aí do nosso podcast de hoje, eu preciso agora perguntar mais sobre sua vida bem-estar, digamos assim, né? O que você faz aí finais de semana para dar aquela descansada e parar de pensar um pouquinho em... Agora eu não posso nem falar números, porque não é bem só números, né? Pensar em trabalho. Legal. Vida de pai com uma criança de 4 anos, então tem um tempo ali que eu invisto muito e tem duas formas de você ver isso, né? Se é um ambiente de troca de energia ou se você só vai investir energia e aí você vai sair do final de semana cansado porque eu tive que correr. E eu uso sempre o primeiro cenário. Eu acho que o que eu invisto de tempo com meu filho, ele me retorna assim, com uma energia que me leva a semana muito bem, né?
Então, é a prioridade. Eu até ajustei muito minha agenda para fazer tudo que eu tenho que fazer durante a semana e final de semana focar. E eu tinha uma vida social bastante intensa no final de semana, mas agora o final de semana está consumido aí pelas 4 letras lá, TEL, né? Eu acredito muito na fé, eu sou, assim, cristão convicto, convencido, então isso me ajuda muito também. Toco, assim, o que dá para dizer que eu arranho é um contrabaixo, o resto eu passo vergonha, mas eu sou bom de passar vergonha, então o violão dá para tocar. Mais uma coisa que ele tem em comum com o Roberto, que também toca baixo. O Roberto, é verdade. O Laércio também toca baixo. Ih, já vi que é uma coisa dos caras de finanças. Exatamente, deve ser, né? Deve ser. Mas se precisar ir pro violão, a gente passa uma vergonha lá no violão. O único teclado que eu conheço é o de teclinha do computador, viu? Então, cheguei até perto de um de verdade de música, mas foram umas 2 semanas. Até minha neta começar, eu tentando aprender e ela aprender junto comigo, não deu certo. Que são os 3 Fs que eu falo, né? Fé, família e físico, né? Então, eu jogava futebol de campo, porque quando você é mais novo, você consegue reunir facilmente 30 moleques para ir jogar futebol, 11 de cada lado, e ainda sobra os reservas. E aí depois você vai ficando mais velho, e aí vai sendo mais difícil você acomodar a agenda dessa galera toda. E aí eu fui pro Society, que aí você precisa de pelo menos 15, mas dá para ir com 12, 6 de cada lado. Aí ficou mais difícil. Aí depois a gente foi para o futsal, que aí você coloca 5 de um lado e 5 do outro. E aí ficou difícil o futsal também. Aí fui pro tênis. E aí o meu parceiro de tênis foi morar na Austrália. E aí agora eu falei, tem que arrumar alguma coisa porque a agenda é muito complicada. Né? Chegou aí pro beach tênis? Não fui pro beach tênis. Até tento, mas o beach tênis para mim é um pouco mais difícil. E aí me encontrei em corrida, né? Então, assim, não sou um maratonista, mas já consegui fazer uma meia. E os cadeadinhos lá estão desbloqueando aos poucos. Então foi 3, foi 5, foram 10, foram 15... Foram 21, e aí a próxima eu quero em algum momento aí me preparar para uma maratona. Mas a corrida é aquela coisa que você consegue fazer no teu horário sozinho, não tem ninguém ali dependendo da agenda de ninguém. Tento também acomodar num horário que prejudique o mínimo possível as outras atividades que eu tenho, mas que é importante também. Então, acho que esses 3 Fs aí é fé, família e o físico, né? Então, isso para mim é fundamental. Bom, né? E corrida é legal. A gente tá falando disso hoje, inclusive. Vamos voltar, né? Precisamos voltar a correr. Correr é muito falar legal. Isso ao vivo, que vamos voltar. Ao vivo não, mas alguém vai ouvir isso. A gente acorda no final de semana e fala, vamos correr hoje? Vamos. Aí, sei lá. Ultimamente tá falhando assim, miseravelmente, inclusive. Não precisa contar tudo, né? Não estamos cumprindo a meta. André, você sabe aí como os seus times, ali, as pessoas que passaram, né, trabalharam com você, seus pares, o veem? Eu tenho a resposta, tá? Você sabe? Eu tenho. Então eu queria ouvir a resposta, porque senão eu vou... Talvez eu vou me ceder um pouco aqui. Então é bom que as pessoas falem e aí depois no final vamos combinar, eu digo se eu concordo ou não. Tá bom, vamos ver se você concorda. André de Souza Pereira é um líder estratégico e comprometido, amplamente reconhecido por sua sólida bagagem financeira e foco em resultados. Seu perfil analítico, aliado à habilidade de transitar com fluidez entre áreas técnicas e de negócio, faz dele um profissional de referência. Ele se destaca pela capacidade de simplificar o complexo, pela proatividade na resolução de problemas e pela construção de times engajados e de alta performance. Admirado por sua ética, organização e visão de longo prazo, André também inspira confiança e colaboração entre pares, lideranças e conselhos. Uau! Concordo muito e que bom, né? Porque mais do que você falar de você, é bom que as pessoas falem de você, né? Então, é um pouco do que eu falei no início, assim, talvez, não sei se depois vocês vão conseguir me abrir quem deu esse depoimento, mas de antemão já agradeço, mas de qualquer forma é aquilo que eu falo, né, Marco? Talvez aqui teve muito pouco dessa construção, desse comentário, teve muito pouco do técnico que a gente viveu junto. Aqui tem muito relacionamento, tem muito respeito, muito olhar atento, ouvido aberto, né? E o relacionamento ele é investimento, ele é tempo, mas que depois quando ele começa a
a gerar dividendos são dividendos muito positivos, né? Então, eu acredito muito no que o relacionamento, que o respeito com os times, com as pessoas, e o que eu comentei com você, né, Marco? Você não ter essa distinção de cargo, por mais que as empresas elas trabalham de forma estruturada, de forma hierárquica, mas você ter esse relacionamento, ter esse respeito, ter essa abertura, é o que no final do dia vai valer e é o que as pessoas vão lembrar daqui para frente. Isso aí. André, quer deixar ali uma mensagem, um recado? Além da esposa e o filho. Eu vou lembrar você que é para não ficar com essa pendência depois. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que muito, muito bacana estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina. Lembrar o pessoal aí que está acompanhando, né, e dando o prazer e o prestígio da audiência, que estamos em ciclo de imposto de renda. Então não esqueçam do imposto de renda, eu tenho que falar isso, o contador não saiu de mim. Mandar um abraço aí para todos que estão nos acompanhando, mandar um beijo especial aí para minha esposa Vivian, para o meu filho Theo. Tem um grupo aqui de ex-gafisas que tem muita gente aqui que mandou um abraço para você, Chatá, Juarez, o Francisco, o Claudemir, o Ivan, o Bruno Camini, muita gente aqui que mandou um abraço para você, o Eduardo Reinoff, enfim, falei que estaria com vocês aqui. A gente tem um grupo que a gente manteve. Uma coisa bacana também das empresas que eu passei é essas amizades que ficam, né? Então, todo mundo aí te mandando um abraço, o Carlos Guedes, enfim, gente que talvez você nem lembra, mas que lembram do Marco Cardoso, de novo, por todo o relacionamento e a tua trajetória e as conexões que você criou ao longo do caminho, tá? Então, obrigado. Estou passando aqui um abraço para você em nome deles. E, de novo, agradecer aqui o espaço e um prazer estar com vocês. E obrigado, Marco, pela amizade, pelo carinho, pela atenção de sempre. É sempre muito bom quando nós nos encontramos. Precisei de bons key-users. Eu que tenho que agradecer. Então, muito obrigado mesmo. Um prazer estar com você. Obrigado com você também, Maria. Prazer conhecê-la. Muito obrigado pelo convite e pelo acolhimento. Obrigada. Nós que agradecemos. E, com certeza, de novo, as portas estarão sempre abertas para você. Volte quando quiser. Muito Na verdade, obrigado. A gente vai te chamar assim. Agora, agradecer, então, aos nossos apoiadores, né? Agradecer ao Grupo Take. Então, quando a gente fala ali em projetos personalizados, Talent Acquisition, Digital Workplace e parceiro oficial Oracle, com a Take. Fala aí da Soft Expert. Bom, se você precisa de um software para fazer a gestão da sua companhia através de processos, fala com o pessoal da Soft Expert. Falar um pouquinho do Vipor, do Ricardo. Fala você. Então, quando a gente falou, quando falamos ali em Business Analytics e gestão de dados, né, empresa especialista em estatística de mercado, principalmente voltada ali por farmacêutico, né? Então é o Ricardinho lá na Vipor. E meu substituto oficial, Citalks Podcast. Citalks Podcast é o Ricardo. Né? Também agradecer à Cisnet, então é uma empresa aí de soluções de infraestrutura e segurança. Quando a gente falar de Cisnet, tem que bater um papo lá com o Zé Roberto. Isso aí. Bom, não deixando de falar aqui também que a gente agora tem a plataforma do NetVisor, né? Uma plataforma de network. Então, acessem lá o www.networking.com.br, façam um cadastro e lá a gente consegue fazer uma conversa, né? Que tem o Conecta. Uma vez por semana, você tem a oportunidade de conversar com diferentes gestores, diferentes empresas. É uma oportunidade bem bacana. O duro eu corrigi minha esposa ao vivo. É www.netvisor.com.br. E o que eu falei? Network. Ok. Eu posso complementar os abraços aqui? Pode, claro. Acabei de ver aqui. Mandar um abraço para Tati e para o Robinson. E mandar um abraço também para o meu time aí, de todas as áreas que hoje eu tenho o prazer e o privilégio de liderar. Tá? Um abraço para vocês aí. Muito feliz de poder compartilhar o dia a dia com vocês. Depois você não esquece de passar o LinkedIn de toda essa gente, que é para a gente marcar lá que eles foram citados, tá? Vixe. A gente faz isso. Mas a gente manda um episódio antes para você lembrar dos nomes todos. Foram muitos, hein? E você também ajudou, você incorporou a lista. Inclusive, o Claudemir está lá com a gente num projeto novo lá, que a gente está implementando. Que bacana, gente. Que bacana.
Claudemir é assim, um professor também. É outro super inteligente. Perfeito. Mais uma vez, André, obrigado. A gente agradecer também e lembrar da Pulse Mais, que é uma entidade, uma organização não governamental, né, que ajuda jovens aí em vulnerabilidade social para colocá-los no mercado de trabalho. Um grande abraço para o meu amigo Eduardo, tá bom? Obrigado, gente. Aí você fala o finalzinho, que é sempre... Muito obrigada. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. É isso. E é isso. E até o próximo. Obrigado, gente. Tchau, tchau.